Superman levou um tiro e toda a Liga da Justiça está sendo derrotada. E agora? A Liga da Justiça sempre arranja muitos problemas, mas dessa vez é pior do que nunca. Batman começa o filme chegando em um local com diversos agentes da lei sem vida no chão. Aparentemente, criminosos entraram nesse local utilizando esse tipo de dispositivo que consegue transformar as paredes em algo intangível, possibilitando qualquer um atravessá-las sem problema. Batman já avisou a todos da Liga e entrou naquele local. Lá dentro, esses criminosos estavam subtraindo diversos diamantes, até que um deles percebeu a presença do Batman. Ele disparou um laser para tentar acabar com a vida do Homem-Morcego, mas não conseguiu. Os outros criminosos também tentam tirar a vida do Batman e ele começa um embate contra todos. O Homem-Morcego sempre está preparado para tudo e consegue bater de frente com eles durante um tempo, e até mesmo destrói parte daquele local, até que uma hora um deles aparece com um objeto gigantesco para esmagá-lo, mas o Batman é salvo pelo Lanterna Verde e percebe que os outros membros da Liga também apareceram. Cada um dos heróis parte para cima de um vilão, enquanto o Flash sai pelo prédio procurando por mais alguma coisa. Superman continua lutando contra aquele vilão que quase tirou a vida do Batman, e a Mulher Maravilha também está contra uma outra mulher que arremessa cartas. De repente, o Flash termina de supervisionar todo o prédio e só falta uma sala para ver. O Batman então o manda entrar lá, mas ele não pode fazer nada pois aquele vilão do raio laser está lá dentro. Batman então vai mantê-lo distraído para que o Flash possa derrotá-lo. Lanterna Verde foi o primeiro a derrotar sua oponente. Em seguida, Superman destruiu aquele vilão que quase eliminou o Batman. Acontece que ele era apenas um robô. Batman conseguiu realmente distrair o vilão, enquanto o Flash atravessava a parede com sua intangibilidade. O super-herói nocauteou aquele vilão, e depois o Batman correu para ajudar o Caçador de Marte que havia sido derrotado. Ele avisou a todos que o último vilão escapou e estava indo em outra direção. Esse vilão conseguiu atravessar a parede graças àquele mecanismo, mas foi pego do lado de fora pelo Cyborg. Acontece que Cyborg está ali pois o Batman achou que esses vilões estavam usando alguma tecnologia extradimensional e por isso o chamou, pois o pai dele era especialista nessa área, e agora, depois que o homem perdeu a vida, Cyborg é o maior entendedor disso no mundo. Ele então continua dizendo que aquela tecnologia está além de seus conhecimentos. Alguém deve entender muito desse tipo de coisa, mas não podem ser esses vilões, pois eles não parecem ser tão tecnológicos. Cyborg então vai escanear os HDs do dispositivo para ver se encontra alguma informação sobre quem os fabricou. A Mulher Maravilha usa o laço da verdade para tentar extrair a informação dos vilões. Ela quer saber de onde eles arranjaram aqueles dispositivos, porém nenhum dos vilões sabe de onde eles vieram. O Caçador de Marte confirma isso lendo a mente de todos. Já que eles não conseguiram mais nenhuma informação, Superman diz que vai levar todos para a prisão e fala pro resto da Liga da Justiça ir descansar um pouco, mas Batman insiste dizendo que não pode dormir antes de saber o que está acontecendo. A Mulher Maravilha consegue convencê-lo a sair dali dizendo que ele se machucou muito hoje e precisa descansar. Além do mais, Cyborg ainda precisa escanear 16 petabytes de arquivos e vai demorar um pouco. Batman então entra em seu Batmóvel e volta para a Batcaverna. Lá, Alfred o recebe e consegue convencê-lo a jantar e depois dormir por pelo menos 8 horas. Mas assim que eles saíram da Batcaverna, vemos que dentro do Batmóvel surgiu alguém de dentro do espelho. Esse alguém é o Mestre dos Espelhos. Ele foi enviado até ali por alguém. O homem se aproximou do computador do Batman e colocou um dispositivo nele. O homem que o contratou está conversando com ele pelo comunicador e diz que pelo preço que pagou por aquele dispositivo para a LexCorp, ele tem certeza de que o plano irá funcionar. Esse dispositivo está subtraindo as informações do Batman e o Mestre dos Espelhos acha que essa pessoa quer saber qual é sua verdadeira identidade, mas o homem que o contratou diz que isso é supérfluo. Ele está atrás de informações muito mais importantes. Além do mais, ele já sabe quem é o Batman. Assim que o download das informações acaba, o Mestre dos Espelhos sai dali por dentro do Batmóvel. Depois disso, vemos que o vilão Bane estava acompanhando um sinal de GPS enquanto caminhava e foi atacado por um crocodilo. Ele, entretanto, utilizou o soro em seu corpo para ficar mais forte e poder vencer essa criatura. Mas como entrou na água, ele achou que seu dispositivo havia quebrado. Só que de repente, a Estrela Safira apareceu, uma outra vilã, dizendo que ele estava no lugar certo. Além deles, mais um vilão também estava ali. O nome dele é Metalo. Malafalak, outro vilão, também apareceu. E além dele também estava a Mulher Leopardo. Todos foram chamados até ali por alguém. E de repente, uma grande estrutura começou a sair de dentro de uma das lagoas. Assim que entraram naquela estrutura, os vilões descobriram quem os chamou até ali. Foi um homem chamado Vandal Savage. Ele pagou $10 milhões para cada um daqueles vilões aparecerem ali
ali nesse momento. Acontece que esses 5 vilões e também o Mestre dos Espelhos estão ali, pois cada um deles tem uma rusga contra um membro da Liga da Justiça. Vandal não tem nenhum problema contra nenhum dos membros da Liga, porém a Liga da Justiça em si é um atraso para seus planos. Por causa disso, ele precisa eliminar todos os heróis. O homem também sabe que todos os vilões ali já tentaram eliminar os membros da Liga, mas não conseguiram, só que dessa vez é diferente. Vandal tem planos para derrotar todos os membros da Liga e vai pagar 100 milhões de dólares pela vida de cada herói que esses vilões consigam retirar. A Estrela Safira não consegue entender como esse homem tem tanto dinheiro para gastar para derrotar os heróis da Liga, e Vandal Savage explica que ele é muito velho e em 50 mil anos conseguiu juntar uma fortuna maior do que todas as fortunas de todos os homens mais ricos da história do planeta combinadas. Ele, entretanto, quer gastar tanto dinheiro assim para se livrar da Liga, pois seus lucros serão ainda maiores depois, e diz que está disposto a repartir essas riquezas com todos esses vilões se eles o ajudarem. E todos claramente concordam com isso. Eles acabaram de formar a Legião do Fim do Mundo. Enquanto isso, Bruce Wayne e o Batman estavam na Batcaverna quando Alfred chegou dizendo que tinha notícias terríveis. Os túmulos de seus pais foram subtraídos. Bruce ficou em choque ao ver essa cena e um dos funcionários que estava ali falou que não viu quem os levou, mas também disse que talvez poderia ajudar o Bruce. Ele então começou a aumentar de tamanho. Era na verdade o Bane disfarçado e acertou Bruce Wayne com uma pancada, fazendo-o cair para dentro de um dos túmulos. Enquanto isso, J'onn J'onzz, o caçador de Marte, estava disfarçado em uma festa de aniversário que fizeram para ele. Do nada, uma mulher o convida para tomar um drink e ele se aproxima dela. O marciano veio dizer que não bebe, mas a mulher disse que aquilo era apenas refrigerante. Ele então bebeu um pouco e ela o convidou para conversar. J'onn J'onzz achou que ela estava dando em cima dele, porém a mulher pediu para que ele olhasse para ela com sua visão de marciano, e assim que fez isso, o caçador de Marte percebeu que ela era um daqueles vilões disfarçado. Nesse momento, a Mulher Leopardo estava começando um embate contra a Mulher Maravilha. Além dela, o Flash, enquanto estava em seu trabalho, ouviu dizer que o Mestre dos Espelhos estava subtraindo um trem ali perto e foi até lá para ver o que está acontecendo. O Lanterna Verde, que estava em outro local, ficou sabendo que um grupo de homens estava utilizando objetos explosivos dentro de uma caverna que costumava ser uma antiga mina de sal. Esses homens estavam exigindo mudanças na lei e tinham reféns trabalhadores. O Lanterna Verde então decidiu entrar nessa caverna para derrotá-los. Logo após isso, o Flash chegou até o trem e salvou os oficiais que foram presos pelo Mestre dos Espelhos. Ele então continuou procurando pelo vilão e o encontrou rapidamente. Mas o Flash não conseguia derrotá-lo, pois o Mestre dos Espelhos estava usando hologramas. Bane ainda estava com Bruce Wayne e desceu o cacete nele, e com um último golpe o empurrou para dentro da cova. Enquanto isso, Flash chegou até o Mestre dos Espelhos original, que havia colocado uma idosa dentro de uma caixa. Ele ativou um dispositivo que iniciou uma contagem regressiva. No final dela, aquela caixa explodiria, tirando a vida da idosa. Flash vai ter que usar sua super velocidade para salvar essa idosa. Ele acha que só pode ser uma armadilha, mas não tem outra escolha. O homem mais rápido do mundo consegue salvar a idosa, mas fica com um dispositivo preso em seu pulso. Esse dispositivo é uma bomba que foi arrebitada no pulso do Flash. Essa bomba tem um raio de explosão de mais de 3 km, e se ele tentar removê-la, ela irá explodir. Se o Flash não fizer nada em 60 segundos, ela também irá explodir. E a partir do momento que o Flash comece a correr para salvar os passageiros do trem, se ele desacelerar, ela também explode. O Mestre dos Espelhos então desaparece e o Flash começa a correr. Enquanto isso, aquele vilão que estava com o J'onn J'onzz contou para ele que tinha um certo elemento químico dentro da bebida que ele bebeu, mas esse elemento químico é venenoso para marcianos e se trata do magnésio. J'onn J'onzz começa a passar mal imediatamente e revela sua verdadeira forma para todos, que descobrem quem ele verdadeiramente é. O vilão então toca fogo no marciano e nada consegue apagar as chamas. Isso tem a ver com o tal magnésio. O filme então nos leva até um jornalista que está prestes a se arremessar do alto do prédio do Planeta Diário. Lois Lane avisa Clark Kent, o Superman, do que está acontecendo, e ele vai até lá para tentar convencer aquele homem a não saltar. Ao mesmo tempo, Lanterna Verde ainda estava lidando com os homens na caverna e a Mulher Maravilha lutando contra a Mulher Leopardo. Entretanto, a vilã conseguiu acertá-la com um golpe que a feriu no braço, e a partir daí, Mulher Maravilha começou a ver diversas mulheres Leopardo, e todas estão lutando contra ela. Superman chegou até o repórter
Verde e começou a conversar com ele. O homem, entretanto, não o deixou se aproximar, pois tinha um objeto letal pronto para usar. Lanterna Verde já havia salvado todos os trabalhadores, mas faltava apenas uma mulher chamada Carol. Ele tentou ajudá-la, mas não conseguiu a tempo, e o Homem do Mal detonou aquele lugar. O Lanterna Verde ficou extremamente triste ao ver que não conseguiu salvar a vida dessa mulher inocente, porém o que mais o afetou foi ver que ela se parecia muito com sua antiga amada. A Safira Estrela então apareceu e disse que aquilo era tudo culpa dele. Além de ter feito uma mulher inocente perder a vida, ele também a fez se transformar nessa vilã no passado. Isso faz o Lanterna Verde perder toda a confiança em si mesmo e desistir de seus poderes como Lanterna Verde. Superman ainda tentava convencer aquele homem, dizendo que sua vida não foi à toa, ele ainda podia arranjar outro trabalho, mas o homem dizia que passou sua vida ajudando a todos que sempre pôde e isso não valeu a pena. Mesmo assim, Superman diz que ele é mais forte do que imagina e acaba convencendo o homem a abaixar o objeto letal. Superman então se aproxima para ajudá-lo e nesse momento o homem acerta o Superman com um disparo. Era uma bala de kryptonita e o homem revela ser na verdade o robô Metalo. Além de acertá-lo com uma bala de kryptonita, seu coração também é feito de kryptonita, tudo para derrotar o Homem de Aço, que cai lá de cima do prédio do planeta diário. Superman foi derrotado, o Caçador de Marte também, o Lanterna Verde também, o Flash também e Bruce Wayne também. Percebemos logo em seguida o que aconteceu com Bruce Wayne. Ele foi enterrado no mesmo caixão que estava seu pai. Bane deixou uma mensagem dizendo que ele foi pago para fazer isso com ele. O Homem-Morcego, entretanto, não vai desistir tão fácil e pegou o chaveiro em seu bolso para tentar abrir uma passagem pelo caixão e fugir dali. Todos os vilões começaram a comemorar, pois graças a Vandal Savage, eles finalmente conseguiram se livrar dos heróis da Liga da Justiça. Vandal então os convida para participar da próxima fase de seu plano. Ele agora quer eliminar 2/3 da população mundial. Assim que ele fizer isso, os 100 milhões de dólares que pagou para cada um daqueles vilões não vai mais valer nada, pois o poder que eles obterão terá muito mais valor do que isso. Mesmo assim, Bane pergunta que tipo de lucro eles poderiam ter destruindo o mundo, e Vandal começa a explicar. O homem começa dizendo que eles primeiramente têm que entender que ele é mais antigo do que a própria raça humana. 80 mil anos atrás, ele vivia na área que hoje é conhecida como a Ilha da Sumatra. Uma noite, o céu começou a brilhar com muitos meteoros, e seu povo acreditava que as estrelas estavam caindo do céu. Um desses meteoros então caiu no vale onde ele habitava. Enquanto seus compatriotas primitivos corriam de medo, ele se aproximou. Afinal, estava frio e aquela pedra tinha muito calor. O homem então dormiu ao lado dessa pedra a noite inteira, se banhando em toda a radiação. Quando acordou no dia seguinte, ele se sentiu completamente mudado. A radiação fez acontecerem mutações em seu corpo e ele evoluiu. Naquele momento, Vandal instantaneamente teve noção de toda a sua inteligência. Entretanto, foi apenas com a passagem do tempo que ele conseguiu descobrir todos os seus dons. Ele não pode perder a vida. A mulher leopardo não acredita nisso e atinge a garganta dele com suas garras. O homem imediatamente cai no chão sem vida, mas levanta logo em seguida, novo em folha. Vandal Savage é um imortal que está vivo há mais de 80 mil anos. Durante todo esse tempo, Vandal viveu diversas vidas e foi tudo que podia ser, mas com muito mais frequência, ele foi um conquistador. 75 mil anos atrás, um desastre quase eliminou toda a raça humana, mas Vandal conseguiu conquistar um povo e reinou sobre eles com mão de ferro. Seu povo estava prestes a repopular a Terra e se tornar a espécie dominante, e isso o fez se sentir muito feliz. Vandal quer agora reviver esse sentimento. Ele irá liderar o mundo que sobrar quando ele eliminar a todos. Todos que ficarem vivos terão que segui-lo, pois não terão outra chance. Todos os vilões então concordam em dividir uma pequena parte desse poder assim que o plano estiver pronto, mas querem saber como ele irá eliminar tantas pessoas. Vandal então mostra um foguete para eles. O filme então nos leva até Bruce Wayne ainda preso na cova. Ele não desistiu e finalmente conseguiu se livrar de sua prisão. Percebemos que o homem está pronto para obter vingança. Mulher Maravilha já tinha derrotado centenas de mulheres leopardo e não parava de combatê-las. Uma hora, Cyborg apareceu para ver o que estava acontecendo e percebeu que eram as autoridades
entidades que estavam atacando a Mulher Maravilha. Os homens explicam que a Mulher Maravilha estava lutando contra a Mulher Leopardo e depois começou a lutar contra eles do nada. Cyborg então percebeu que a Mulher Maravilha parecia estar começando a passar mal e utilizou seu scanner para ler informações vitais dela. Tudo em seu corpo estava alterado e Cyborg percebeu que se ela continuasse lutando, iria perder a vida. Ele então vai se aproximar para conversar com ela, porém a Mulher Maravilha vê uma Mulher Leopardo se aproximando. Ela então parte para cima dele. Os dois começam um embate e mesmo extremamente cansada, ela não para. Cyborg tenta conversar com ela, dizendo que viu que tinham objetos em sua cabeça que estavam a fazendo ver todas essas mulheres leopardo, mas a Mulher Maravilha acha que tudo isso é mentira e parte para cima dele, removendo um de seus braços. Achando que tinha vencido, a Mulher Maravilha se aproxima para levar a Mulher Leopardo para o hospital, mas Cyborg aproveita esse momento para nocauteá-la. Ele então utiliza um tipo de pulso eletromagnético para fritar aquelas coisas que estavam na cabeça dela, e agora a Mulher Maravilha está enxergando a verdade. Enquanto isso, na Batcaverna, Bruce Wayne estava trabalhando e Alfred veio dizer que o Superman acabou de ser atingido por um disparo. Bruce ficou em choque ao ouvir isso. Ele ligou na TV e viu que era verdade. O homem rapidamente entrou em contato com o Flash e pediu para que ele fosse até o Japão nos laboratórios Star, pedir para eles forjarem um bisturi de kryptonita. Mas o Flash não podia ir até lá, pois ele tem uma bomba em seu corpo e se parar, ela explode. Bruce então o mandou continuar correndo e vai ligar para ele depois. Batman tentou contato com o Marciano, mas não conseguiu, pois ele ainda estava pegando fogo. Batman então, ainda em choque, mandou Alfred preparar seu veículo, pois a Liga da Justiça estava sofrendo um ataque vindo dele mesmo. Assim que levantou o voo, Batman entrou em contato com a Mulher Maravilha, que disse que estava tudo bem, pois o Cyborg a ajudou. O Homem-Morcego então pediu para que eles fossem junto dele até um certo local, pois talvez o Cyborg seja a chave para tudo isso, já que não existem planos contra ele. O Flash também estava na ligação e disse que iria tentar ficar intangível para se livrar do explosivo, mas Batman disse que não iria funcionar. O Homem-Morcego então o mandou ir até um iceberg. Enquanto isso, a Mulher Maravilha pulou no mar para encontrar o Marciano ainda pegando fogo e o injetou com uma substância que o fez parar de pegar fogo. Flash chegou até o iceberg e, usando sua intangibilidade, entrou nesse iceberg, fazendo o seu explosivo ficar preso lá dentro e escapando da explosão. Batman então diz para todos que eles ainda podem salvar o Lanterna Verde e o Superman se fizerem o que ele mandar. Assim que recobrou a consciência, o Marciano ficou em choque ao descobrir que foi o Batman que mandou injetarem aquele negócio nele para salvá-lo. O Marciano não entendia como o Batman sabia tanto a respeito da fisiologia alienígena dele. Mulher Maravilha diz que eles podem perguntar para o Homem-Morcego depois, pois agora o Marciano tem que se preparar para uma cirurgia. Vemos então que Batman foi até aquela caverna onde estava o Lanterna Verde. Ele então explicou que aquilo era tudo mentira. Aqueles homens e aquela mulher eram apenas robôs. Tudo fazia parte de um plano para tirar a confiança do Lanterna Verde e assim derrotá-lo. Além disso, ele também foi contaminado com uma substância que induz o medo, e Batman trouxe até um antídoto. Mas o Lanterna Verde nem precisou disso, pois ao saber da verdade, recobrou toda a sua confiança. Enquanto saíam da caverna, Batman explicou que foi ele que fez tudo isso com eles. Superman ainda estava caído no meio da cidade, perdendo a vida por causa da bala de kryptonita. Mulher Maravilha, Cyborg e o Marciano já estavam ali quando Batman chega com o Lanterna Verde. O Homem-Morcego diz que é o Cyborg quem terá que abrir a pele do Superman para que o Marciano faça a cirurgia. Batman trouxe um pouco de kryptonita e o Cyborg terá que fazer um laser atravessar essa kryptonita para utilizá-lo para abrir a pele do Superman. Sem outra escolha, ele faz isso e funciona. Afinal, nenhum outro objeto no mundo seria capaz de cortar a pele do Superman. Graças a esse buraco maior, o Marciano consegue entrar no corpo do Superman e remover a bala de kryptonita. Agora que o Superman está bem, todos foram se reunir na Torre da Liga, e Batman explicou que os planos para derrotar todos os membros da Liga da Justiça eram dele. O Homem-Morcego havia estudado todos os membros da Liga e criado planos para derrotá-los caso eles se tornassem do mal ou sofressem lavagem cerebral. Entretanto, seus planos eram apenas para neutralizar os heróis, não tirar suas vidas. Alguém alterou esses planos. Superman diz que nenhum dos membros da Liga teria coragem de fazer isso com o Batman, e o Homem-Morcego então diz que todos eles são bobos. Lanterna Verde diz que não tem nada contra os planos do Batman, porém deixar alguém subtraí-los foi extremamente burro. Entretanto, através das câmeras de segurança, Batman descobriu que foi o Mestre dos Espelhos. O que o vilão não sabia é que os arquivos do Batman tinham um dispositivo de segurança.
Justiça. Assim que alguém consegue decifrar a criptografia, esses arquivos mandam a localização dessa pessoa de volta para o Batman. Ele agora sabe o local onde Vandal Savage está escondido. O homem estava explicando para os vilões o seu plano para eliminar metade da população e dizia que aquele foguete iria deixar um rastro eletromagnético e assim que atingisse o Sol causaria uma tempestade solar que iria seguir esse rastro e em 8 minutos chegar até o planeta Terra, eliminando assim metade da população do planeta e também torrando toda a tecnologia avançada do mundo. As pessoas não terão outra escolha além de segui-lo, e o pessoal da Liga do Fim do Mundo poderão compartilhar um pouco desse poder com ele. Mas de repente, o Marciano aparece ali. Junto dele está toda a Liga da Justiça. Todos então começam um embate. O plano principal é proteger o míssil a qualquer custo. O robô Metalo começa a descer o cacete no Superman, e todos os heróis não parecem estar se dando bem com os vilões. A primeira a vencer é a Mulher Maravilha, que derrota a Mulher Leopardo. Cyborg conseguiu chegar até o painel de controle e dar um jeito no foguete, mas Vandal Savage apareceu por trás e o acertou com uma espada. O homem então continuou com o lançamento. Flash conseguiu derrotar o Mestre dos Espelhos, e Cyborg voltou para tentar combater Vandal Savage, mas não conseguiu. O foguete foi lançado, e nesse momento eliminou o vilão que estava lutando contra o Marciano. Batman, utilizando um de seus apetrechos, conseguiu cortar o soro do Bane e derrotá-lo. Vendo que o foguete foi lançado, Superman destruiu o robô Metalo e partiu para tentar impedir o foguete. Lanterna Verde também conseguiu derrotar a Estrela Safira e remover a pedra que lhe dava poderes. A Mulher Maravilha contou para ele o que aconteceu e o Lanterna Verde foi ajudar o Superman. O Homem de Aço conseguiu alcançar o míssil antes que ele detonasse e destruiu todos os pequenos mísseis que ele lançou, menos 2 deles. Esses 2 alcançaram a superfície do Sol e provocaram a tempestade. Superman então teve que voltar rapidamente para a Terra e pediu para que o Lanterna Verde segurasse aquela erupção solar por um tempo para que eles pudessem pensar em um plano. O Lanterna Verde então ficou ali segurando aquela tempestade. Enquanto isso, na Terra, Cyborg e a Mulher Maravilha conseguiram derrotar Vandal Savage, e Superman chegou dizendo que eles têm 7 minutos para montar um plano. O Homem de Aço disse que talvez ele pudesse tirar o planeta Terra do lugar, e Batman disse que nem com uma semana ele teria tempo suficiente para dizer todos os motivos pelos quais isso não funcionaria. Eles não têm um plano, mas Randall Savage com certeza tem. E nesse momento Cyborg tem uma ideia. Ele já leu todos os arquivos do Vandal e diz que todo aquele local é um grande dispositivo feito para se tornar intangível e não ser atingido pela tempestade solar. Era assim que o Vandal iria sobreviver com a Legião do Fim do Mundo. Eles só precisam levar aquele local até a órbita do planeta para tornar toda a Terra intangível. Todos vão até a Torre da Liga enquanto Superman leva aquele local para a órbita. Eles transferem toda a energia da torre para o dispositivo do Vandal Savage, e assim que a tempestade se aproxima, depois que o Lanterna Verde não conseguiu mais pará-la, Batman liga o dispositivo, que forma um escudo em volta do planeta Terra inteiro, o tornando intangível, fazendo a tempestade solar simplesmente atravessá-lo e ir embora. Depois disso, Vandal Savage foi condenado pelo Tribunal do Mundo a passar o resto de sua vida na prisão. Cyborg agora faz parte da Liga da Justiça, e eles vão votar para saber se o Batman pode continuar na Liga. Batman diz que suas ações não precisavam ser defendidas. Se a mesma coisa acontecesse de novo, ele continuaria com seus planos. A Liga da Justiça é poderosa demais para existir sem ter algo que possa combatê-la. Se um dia os heróis usarem todo esse poder para ir contra o mundo, apenas os planos do Batman poderiam pará-los. Mas se os heróis não conseguem enxergar isso, então Batman diz que não tem lugar para ele ali e sai da Liga da Justiça. Antes de ir embora, Superman dá para ele aquela bala de kryptonita, dizendo que ele é o único em que pode confiar. Obrigado por assistir, até o próximo!